Bom dia, gente. Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, gente, nesse momento aí eu tô acordando, né? E eu tô respirando, assim, pensando o que eu vou fazer na vida. E aí eu resolvi agir, né? Porque se eu ficar esperando a vontade de levantar a via, eu não quero levantar. E hoje vocês vão acompanhar mais ou menos o meu dia, né? Comigo, o que eu faço. E normalmente eu acordo, tomo uma água e já parto para lavar a louça, porque às vezes eu deixo a louça da noite anterior para eu lavar durante a parte da manhã. E aí sou eu catando todos os lixos, pegando sacolas para poder levar o lixo lá para fora. Daí eu já começo a lavar a louça, né? Começo a lavar todos os pratos, lavar tudinho, deixo tudo limpo. E eu faço isso de manhã logo, porque durante o dia durante o dia a tarde vai acumulando, né? E aí eu não quero ficar lavando louça o dia inteiro. Então eu lavo uma parte da manhã, né? Pela parte da manhã. E aí o resto do dia fica livre, eu só vou sujando a louça que eu lavei. E é assim o ciclo da louça. E é sobre isso. A gente que é pobre, a gente não tem lava-louça, então a lava-louça sou eu, marca Cássia. Thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Nessa panela aí, gente, eu já tava no fim da minha carreira. E na hora de lavar esse ralador, morrendo de medo de ralar meu dedo, porque frequentemente eu corto meu dedo, então me machuco. Se você me acompanha no Instagram, você sabe. Se não, você me siga, eu vou deixar o meu arroba aí embaixo. E aí eu já faço o meu cafezinho, passo o meu café, né, pra eu tomar de manhã. Eu não acordo direito sem café, eu tomo café todos os dias. E aí eu tava comendo um pão com ovo e tomate, que me deu vontade de comer tomate nesse dia. Daí eu já parto para ver as tarefas do dia, o que eu tenho para fazer. E nesse momento eu tava marcando as coisas que eu tinha feito no dia anterior e já tava programando a aula desse dia, que foi o dia que eu gravei o vídeo para vocês. E aí eu tava montando o cronograma do dia. Daí eu já parto para a parte de iniciar os estudos, né? E ver o que tem para estudar, para organizar. E aí eu já vou ligando meu notebook, né? Porque eu assisto as aulas, faço anotação às vezes, raramente pelo notebook. E eu já vou entrando na minha conta, abrindo ali o que eu preciso, né? E nesse momento eu tava indo fazer um post pra vocês, que inclusive esse post já saiu, tá lá no meu feed do Instagram. Pausa, né, pra mostrar esse caderno lindo, que é o caderno Studs. Aí eu tô mostrando pra vocês que a folha dele é removível, que as linhas são brancas e que a anotação fica realmente muito bonita dele. Gente, eu não recebo nada, não tenho cupom, não tenho nada, mas eu só gosto muito mesmo dos produtos. Daí já tem um corte seco, né? Depois desse momento de fazer o post, gente, eu terminei de tomar café, dei um tempo e fui pra academia. Daí na academia eu não gravei muito, então eu fiquei lá até mais ou menos 11 e pouco. E já vim pra casa, tomei banho, vesti a roupa que eu tava e parti pra fazer o almoço, porque eu não tinha deixado o almoço pronto. Normalmente eu deixo o almoço pronto, né? Tipo, pra semana, arroz, feijão. Mas aí nesse dia eu não tinha feito e eu aproveitei pra gravar pra vocês. Ralei o alho, fritei bonitinho, coloquei o arroz que eu tinha lavado, deixado escorrendo. E aí vou preparando o arroz. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side.
E aí sou eu fazendo uma gracinha pra vocês, né? Pegando as coisas, fazendo umas ceninhas bonitinhas. E nesse dia eu almocei carne moída, salada, e o arroz com tomate, que nesse dia me deu vontade de comer arroz com tomate, fiz arroz com tomate. Nesse dia eu tava doida pra comer tomate. E aí, gente, meu pequeno prato, né, o meu humilde prato que eu tô comendo. E, gente, tava muito gostoso. Nesse dia eu tinha feito uma comida gostosa, eu lembro exatamente. Eu tinha botado um queijinho, sabe? Eu fiz uma carne com batata, sabe? Cozida. E aí, meu suco verde pós-almoço. E daí, gente, depois do almoço, eu ainda dei uma organizada em algumas coisas e aí já era aula prática de tarde. Começa 4 horas da tarde e aí eu já comecei a gravar lá. Eu não gravei eu entrando porque eu não lembrei. E aí, quando eu lembrei, eu já tava no laboratório. Eu falei, vou colocar pra gravar pro pessoal. E aí, nesse momento, a professora tava explicando algumas coisas e eu peguei o caderno da minha amiga pra anotar, porque eu não tinha levado o caderno. E aí eu aprendo melhor quando eu ouço, escrevo, releio, fico revisando. Então eu acabei anotando para ajudar na fixação. Gente, nesse momento a gente estava perplexo que a gente tinha que fazer um teste bioquímico e olha o tamanho da instrução, que é pra gente ler e ver como que a gente tem que utilizar o produto. Nesse momento a gente argumentando aqui e rindo muito porque ninguém sabia o que fazer, né? Somos todos aprendizes. E, gente, essa é a minha bancadinha, tá? Esses são os meus faves. A gente formou essa bancada, né, de estudos e a gente está mantendo ela na prática, né, na matéria de práticas 1. E aí eu mostrei para vocês alguns dos reagentes e tal que a gente vai usar para fazer esse teste bioquímico. Nesse momento, a professora estava explicando pra gente alguns processos que a gente estava com dúvida, e aí o nosso colega de bancada, Daniel, foi pegar umas luvas, porque a gente não pode manusear esses produtos sem luva, né? A gente tem que manusear corretamente, e aí isso que a minha colega tá segurando, que a minha amiga tá segurando, é uma pipeta, essa que eu tô pegando também. É uma pipeta e aí cada pipeta tem uma quantidade de produto que pega, sabe? E essa daí sou eu, visivelmente muito habilitada e muito prática no laboratório. E aí cada pipeta pega uma quantidade de líquido, em microlitros no caso. Essa minha aí eu não lembro quantos microlitros eram, acredito que eram 100. Essa preta é de 1000, se eu não me engano, mas eu não vou dar certeza pra vocês porque eu não lembro. E a gente vai tirando foto, vocês vão reparar que a gente vai gravar, tirar foto, porque temos que apresentar relatórios, tá? Toda vez que a gente vai ao laboratório, a gente tem que fazer um relatório que é basicamente escrever o que a gente fez na aula, os procedimentos e tudo corretamente. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down. E aí a gente tá discutindo, né, o processo, como é que a gente vai fazer, quanto de cada produto você tem que colocar para que haja essa reação na solução. E aí a gente entrou em argumentação, quem ia fazer o quê e etc. E estávamos dividindo, né, as tarefas. Daí iniciamos pegando uma quantidade, que é a quantidade indicada eu vou dizer bula, mas não é bula o nome. E isso aí é a Sabrina me explicando, tá? Como que funciona as quantidades, porque ela já
trabalhou não, ela fez vamos dizer, um estágio num laboratório. E aí ela já sabia manusear e tal, então ela tava meio que ensinando a gente algumas coisas e eu também estava perguntando a ela porque eu tava com algumas dúvidas. E aí cada componente, como eu já falei, tem uma quantidade, então a gente estava pegando. E a pipeta, ela já pega direto, você aperta, né, como você tá vendo, sabe, tipo caneta de clique, você aperta e a pipeta já sobe, como se fosse aquele efeito canudinho, sabe? E aí já sobe a quantidade correta. Você aperta e já sobe tudinho certinho. E aí sou eu fazendo o procedimento, tá? Colocando a quantidade do produto. E o registro pro relatório. Nesse momento, a gente estava tendo uma discussão interessante sobre o tempo, né, para poder colocar um dos reagentes. Porque o que acontece? A gente tinha que colocar, né, no banho-maria. O banho-maria é literalmente um banho-maria, uma água com uma temperatura, e aí você coloca a sua misturinha lá. E aí o que aconteceu? A gente tinha que tirar na hora e colocar o produto para que sofresse a reação. Só que o que aconteceu? A gente tirou e deu um tempo e tal. E aí quando a gente foi olhar nas instruções, tava falando que a gente tinha que ser imediatamente. E aí a gente foi e acabou refazendo a reação, né? Acabou refazendo o experimento. Bem, e as pipetas a gente tem que regular a quantidade de microlitros que a gente quer pegar, né? Quanto que a gente quer pegar naquela pipeta. E aí eu tava ajustando, né? Porque tem que ir voltando. E é como se fosse sabe, o coisinho do chuveiro quando você vai ligar? É como se fosse aquilo ali. Daquela forma manual mesmo. Então você vai girando, girando, girando até chegar na quantidade que você quer, sabe?
E aí eu fui girando e colocando na quantidade correta. E esses somos nós refazendo o procedimento, como eu expliquei. Bem, aí a gente refez o processo do jeito que a gente tinha que fazer corretamente e foi isso. Depois daí a gente refez todo aquele processo que já foi mostrado pra vocês. E finalizamos a aula e eu fui pra casa. E nesse dia eu tava muito cansada, gente, eu tava destruída. Então eu cheguei em casa, fiz minha janta, eu não lembro nem se eu estudei e fui dormir. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau!